Segundo a Bíblia, a palavra pecado literalmente quer dizer errar o alvo. Todos pecaram, diz a Bíblia, e por isso estão afastados da presença gloriosa de Deus. A história da origem deste errar o alvo é muito conhecida e está lá no começo de Gênesis. Adão e Eva comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso. E desde lá, todos os descendentes do primeiro casal nascem com o pecado e sofrem as suas terríveis consequências. Alguns acham que isto é um mito, uma história inventada. E você acredita na existência do pecado? Será que essa história não é para amedrontar as pessoas e obrigá-las nos rituais e cerimônias religiosas? E se o pecado realmente existe, com todas as suas consequências, tem alguma coisa que possa ser feita para a pessoa escapar das maldições que ele provoca? Vamos falar hoje sobre este tema, o pecado. Na certeza de que o assunto lhe interessa, convidamos para mais uma edição do programa CPT Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Fique conosco, queremos ser uma boa companhia para você. Às vezes é apenas uma mentira para justificar o atraso no trabalho, uma fofoca, um troco errado ou é só um lápis que não vai fazer falta para o colega de classe. Como pode também ser um imposto sonegado, um assalto ou um assassinato. Todos os erros cometidos, pequenos ou grandes, podem ser considerados pecados de mesmo valor? Não existe diferença entre pecado grande e pequeno. Por exemplo, se eu vou xingar minha mãe ou se eu cometo um assassinato, diante de Deus, aquilo é só um ato que mostra que eu sou pecador, que eu vivo num estado de pecado. Por isso, para Deus, não importa se o pecado é grande ou o pecado é pequeno. Mas, agora, diante da sociedade, isso acaba fazendo diferença, porque as pessoas, então, elas veem as consequências diferentes que tal pecado causa. Então, o que muda, talvez, são as consequências desse pecado na vida. Mas, diante de Deus, o pecado ele só mostra a nossa natureza pecaminosa. O pecado tem consequências terrenais também, né? No sentido de que eu posso cometer qualquer tipo de pecado, mas posso estar prejudicando outras pessoas, né? O prejudicar as outras pessoas é justamente aquilo que estou deixando de amar o meu próximo, estou deixando de amar a Deus, porque Deus pediu que nos amássemos a Ele em primeiro lugar, e se eu deixo Deus de lado, eu já não tenho nem como amar o meu próximo. E essa falta de amor é que prejudica a vida do próximo, a nossa, e vai trazendo outras consequências. Por exemplo, no não matarás, no 5º mandamento, o fato de eu ofender alguém, eu estou matando ela. Só que o fato de ofender e tirar a vida são duas coisas completamente diferentes, embora o pecado esteja dentro do mesmo mandamento, é o mesmo pecado. Mas a consequência do pecado é muito maior. A ofensa a alguém, se eu vou lá, me retrato, peço perdão, a situação está resolvida. Se eu mato alguém, a consequência desse meu pecado é a prisão, é o julgamento humano para que isso seja resolvido. Existe uma consequência nesta terra, como qualquer outro tipo de pecado, isso é só um exemplo, mas a pior da consequência é o inferno. O pecado é que leva à condenação eterna. E não importa o tipo do pecado, mas sim o pecado em si, né? No trânsito, as pessoas podem receber punições por infringir a lei. Ultrapassar o sinal vermelho, não dar passagem aos pedestres ou omitir socorro em caso de acidente. Qual a relação das leis humanas com a lei de Deus? Se a gente for reparar nas leis do nosso país, por exemplo, elas estão baseadas nos 10 mandamentos também. Porque foram as primeiras leis, a primeira orientação que existiu para o povo. A primeira tábua são 3 mandamentos que se relacionam com amor a Deus, e a segunda tábua são os outros 7 mandamentos que se relacionam com amor ao próximo. E o resumo desses 10 mandamentos tem a ver com a palavra amor, e nesse sentido, tudo que vai em conta desse amor de Deus é o que se chama pecado, né? Porque Deus deu esses mandamentos a nós, e quando a gente não
vai de acordo a esse amor de Deus, isto é o pecado, né? Então Deus colocou para nós regras e quando vamos em contra dessas regras, isso é o pecado. O resumo dos mandamentos de Deus, né, é o amor, amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então todas as vezes que nós deixamos de cumprir essa ordem de amar o próximo, né, de amar Deus e colocar Deus acima de todas as coisas em nossa vida, nós estamos cometendo o pecado. E o pecado, ele traz sérias consequências na vida do ser humano. Então o pecado, na verdade, é qualquer transgressão, qualquer desobediência à lei divina. O pecado, ele entrou no mundo, né, por uma desobediência, né? Deus, então, não queria que o ser humano fosse assim. Não foi criado para isso. Mas pelo ser humano tentar ser igual a Deus, né, esse pecado então acabou entrando no mundo. Né? Mas não por uma ação de Deus, e sim por uma ação da criatura. Né? A criação tentando ser igual a Deus. E isso fez então com que o pecado aparecesse e surgisse no princípio da humanidade. É interessante notar que quando Deus então nos coloca no mundo como seus filhos, né? E quando nós passamos a viver como filhos de Deus, nós vivemos sob a autoridade desse Deus, mediante as suas leis, né, sua vontade revelada a nós na Escritura, mas Deus também nos coloca sob a lei civil na qual nós vivemos, onde então autoridades colocadas por Deus que instituem essas leis, né, que elaboram as leis, e nós, como cristãos, então também somos orientados a seguir estas leis. Deus também colocou as leis humanas, colocou autoridades para que as pessoas pagassem, talvez pelos seus pecados aqui. Por exemplo, cadeia, penalidade, multas, todas essas coisas assim, para que a pessoa chegue a um arrependimento, né? Não é que é só para um castigo, mas também sempre sabemos que é para dar uma nova oportunidade às pessoas, para que não cometam o mesmo erro outra vez, mas principalmente que saibamos que está o amor de Deus que nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Deus criou o mundo e tudo que nele há. É possível que Ele tenha criado também o pecado? E como é que pode o amor de Deus transformar a nossa vida pecaminosa? Deus é culpado pelo pecado? Isso é uma fuga que o ser humano tem às vezes de tirar, né, a culpabilidade de si e querer colocar em Deus. Esse é, inclusive, um dos resultados do pecado, de a gente não achar que a gente está errado, mas colocar a culpa no próprio Criador. Quando nós fomos contra a criação, né, e queremos ainda colocar a culpa sobre Deus, ou sobre o diabo, que realmente é o que a Eva fez lá no momento, né? Eu não comi da fruta, foi a serpente que me deu. E o Adão de novo, né? Não foi eu, foi a mulher que me passou. Esse é um dos aspectos, né, das desculpas do ser humano pecador, querer tirar de si sobre a culpa. E Deus, para realizar a regeneração, ele faz exatamente o contrário, que o ser humano assuma a sua culpa, assuma o seu pecado. E com isso ele recebe o perdão. E o que é o perdão? Né? Deus deixando de lado toda a indignação daquilo que nós realizamos contra Ele e nos concedendo total liberdade de estarmos novamente junto dEle. O pecado não é uma criação de Deus, mas é uma consequência da desobediência do homem, que foi tentado pelo diabo, que é também conhecido o pai do pecado, que nesse sentido o diabo levou o homem a pecar, porque tudo aquilo que Deus fez, o diabo quer destruir. Então Deus formou tudo perfeitamente e levou o homem a cometer o pecado. O diabo usou esse momento, essa oportunidade de fazer com que o homem e a mulher caíssem, e foi o homem o responsável pelo pecado, não foi Deus que o formou. O diabo tentou, o diabo não obrigou. O homem caiu e Deus não foi o responsável disso. A partir da queda, ele tem uma dificuldade muito grande de poder reconhecer que é pecador, né? E para o ser humano é difícil poder se colocar diante de Deus e diante das pessoas também, dizendo eu errei, né? Eu falhei. Então fica mais fácil de nós atrelarmos a culpa do nosso pecado a pessoas de fora. E também assim é em relação ao diabo,
né? Quando é mais cômodo nós dizer que nós pecamos e jogar a culpa em Satanás, que nos leva a pecar. Mas é importante nós sempre termos claro que o diabo teve sua parcela e tem a sua parcela de culpa no pecado, desde a origem do pecado com Adão e Eva, mas é importante a gente observar que nós vivemos também num mundo que é contaminado por esse pecado. Há um texto bíblico que diz que se sua mão ou pé o faz pecar, você deve cortá-lo e jogar fora. A Bíblia também fala que você não deve fazer o outro pecar ou atrapalhar a sua fé. Mas o que essas orientações querem dizer? A gente vê aquilo, eu vejo assim como não uma interpretação literal, até porque Deus também diz no 5º mandamento que a gente não deve, né, causar dano ou mal algum ao nosso próximo, em seu corpo, ou até mesmo no nosso corpo. Então Deus não vai querer que eu corte a minha mão porque eu vou estar prejudicando o meu corpo que Ele mesmo me deu. Mas a gente vê com esse texto bíblico e deve realmente observar a seriedade do pecado. Como é sério eu ir contra a vontade de Deus, como é sério eu ir contra o mandamento de Deus. Como é sério quando eu prejudico ainda mais alguém com o meu pecado. Então eu vou estar tirando uma parte, né, de mim e vou estar ainda prejudicando alguém também com isso. Deus quer que eu leve a sério mesmo o que é o pecado na vida do cristão. A consequência dos nossos pecados, muitas vezes, né, elas causam escândalo. Alguns pecados causam escândalo, né, e a gente acaba fazendo as pessoas tropeçarem também. Por sermos cristãos, né, porque as pessoas nos enxergam assim, então muitas vezes o nosso pecado acaba afastando, tirando as pessoas de um caminho correto. Então esse é o cuidado que a gente deve ter, né? Que os pecados não sejam pecados que vão causar escândalo. Também tem um texto bíblico que fala, né, que se eu for levar alguém ao pecado, era melhor que eu atasse uma pedra no meu pescoço e me atirasse no mar. Então aqui novamente ele mostra a seriedade de levar alguém a causar um pecado. E que Deus não quer isso. Por quê? Porque vai contra a integridade própria da pessoa e, acima de tudo, vai contra o mandamento de Deus. Porque Deus não tolera o pecado, Ele é santo. Ele quer, né, Ele só está onde há perfeição. Então o pecado não se aproxima dele. Causando o pecado a alguém, eu posso fazer com que ele também venha a perder a confiança em Deus. E perdendo a confiança em Deus, ele também pode ser vítima de ir ao inferno. Quando a pessoa vive em pecado, está vivendo em pecado, a nossa função como corpo de Cristo é ajudar. Né? Se uma parte do corpo está machucada, está estragada, está vivendo em pecado, a nossa função é ajudar. E muitas vezes a gente acaba julgando, né? Mas que a gente possa rever isso. Né? As pessoas são pecadoras, nós somos pecadores, estamos todos no mesmo barco e queremos chegar no mesmo lugar. Como pode um bebê ser pecador antes mesmo de nascer? É possível apagarmos o nosso pecado e ficarmos sem marcas dele? Para todos os erros há perdão? O ser humano, por sua própria natureza e por consequência desse pecado que ele herda de Adão e Eva, ele é inimigo de Deus, humanamente falando. Ele está afastado de Deus, por si só não conseguindo voltar. Né? Por sua própria força ou por sua própria natureza, ele não consegue se aproximar de Deus, né? Por causa da consequência do pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a expressão da nossa natureza humana, que está dentro de nós. E então, quando nós conseguimos fazer o bem, quando nós conseguimos reconhecer o nosso pecado, é porque Jesus já tocou o nosso coração, é porque o Espírito Santo já moldou e Ele então nos faz agir de uma forma diferente. Tem um pecado que a gente não temos o perdão de Deus, que é justamente contra o Espírito Santo. Né? Então, quando nós deixamos de lado a nossa vida como filhos de Deus e desprezamos a Deus e ofendemos a Deus, o Espírito Santo, nesse sentido, a pessoa, quando chegou já nesse ponto, ela já não quer mais se arrepender. Porque já podíamos dizer que ela já chegou num ponto final da sua vida como filho de Deus e, nesse sentido, já não vai mais ter mais volta. Né? Então, é difícil ou até impossível que chegaria a voltar, porque quando desprezamos a Deus,
o último da nossa vida, até o ponto final da nossa vida com esse desprezo a Deus, esse não tem perdão, né? Mesmo que o amor de Deus é grande, mas a ofensa contra o Espírito Santo não tem perdão. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? É eu fechar os meus ouvidos à palavra de Deus. É eu não querer ouvir. E por que esse pecado não tem perdão? Porque Deus não tem daí como chegar a mim. Ele só vem pela palavra, Ele só vem pelos sacramentos. E se eu me fecho a isso, como é que Deus vai me estender o perdão se eu não escuto sobre o perdão dele? A solução é que quando eu estou arrependido, eu tenho o perdão de Deus. Através de quem? De Cristo Jesus. Foi aquele que nasceu, pobreza, humildade, viveu neste mundo sem pecado, e assim por estar aqui sem pecado, vivendo neste mundo, ele derramou seu sangue na cruz, a última gota de sangue, para dar esse perdão para nós. Foi para isso que ele veio. Todo aquele que deposita sua fé, sua confiança nesse Deus, então tem a esperança do perdão desse pecado e também da salvação eterna, a morada lá no céu. O que pode fazer, então, transformar a vida de uma pessoa? É só o amor de Deus, é o reconhecimento daquilo que Deus realiza por nós. É ver que mesmo que a gente foi contra Deus, foi contra o irmão, né, Deus não leva isso em conta. Né? Ele nos acolhe, nos recebe. E quando o pecador percebe isso, que Deus mesmo diante das minhas maldades e dos meus erros, vê que Deus recebe, que Ele quer a gente de volta dele. E quer que a gente olhe e não faça de novo. E o cristão, quando enxerga isso, ele volta, ele muda de direção. Ele vê Deus, vê o amor dele e procura agir, então, conforme a vontade dele. E nesse sentido, Deus também pede para que nos amemos uns aos outros, em vez de fazer o mal, que aonde ofendemos, pedir perdão, reconstruir aquilo que foi destruído, ou tentar remendar onde foi machucado, mas com o poder e amor de Deus podemos ter a certeza que podemos viver de uma forma melhor e feliz, apesar dos problemas e dificuldades que temos nesse mundo. O diabo vai tentar destruir, o diabo vai sempre procurar fazer com que a gente caia, que a gente tenha dificuldades, que tenhamos problemas. Mas o poder e amor de Deus é maior. E podemos ser mais que vencedores, graças a Cristo, aquele que se entregou e morreu por nós na cruz. E por isso é tão importante a gente testemunhar isso. Que Jesus ele vai apagar qualquer pecado. Só que nós precisamos reconhecer isso também. Então essa ação do Espírito Santo através do corpo de Cristo, através da igreja, faz com que as pessoas então possam perceber isso. Às vezes vivendo muitos anos no mesmo pecado, afastados de Jesus, em algum momento Deus usa pessoas para que essa pessoa modifique a sua vida também. Então essa acho que é a função que a igreja tem quando fala de pecado, né? Quando trabalha contra o pecado, né? Sempre pensando na salvação e não na condenação das pessoas. A Bíblia é taxativa. Todos os seres humanos se desviaram do caminho certo, não há ninguém que faça o bem. Romanos 3:12. Ela também garante que quem quebra um só mandamento da lei de Deus é culpado de quebrar todos. Tiago 2:10. Negar a existência do pecado é fechar os olhos para tudo que acontece no mundo e o mal que está na nossa própria vida. Isso seria a pior notícia se não fosse o Evangelho, palavra que significa boa nova. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João. Do começo ao fim, as Escrituras lançam esta radiante notícia aos quatro ventos. Os seus pecados, os meus pecados não podem mais nos condenar. Basta crer em Cristo Jesus. Por isso as palavras do salmista: ó Deus, se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te respeitamos. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programacpt@ialb.org.br. Fique com Deus e até mais.